bem-vindos a mais esse encontro de meditação. Eu me chamo Nery Tamborim, sou terapeuta holístico, mestre em Reiki e professor de meditação. Essa aula tem acontecido toda segunda e quinta-feira às 8 horas da manhã. Toda aula nós trazemos um tema diferente para conversar um pouquinho e aí realizamos uma prática relacionada a isso. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos aqui é algo muito importante nessa nossa jornada de autoconhecimento, que é justamente o ego. O ego muitas vezes é mal compreendido e é associado a apenas arrogância e vaidade. No entanto, o ego é uma parte essencial da nossa existência. É o veículo de expressão que nos permite transitar aqui por essa realidade física. Vocês devem ouvir muito assim a pessoa, essa pessoa tem muito ego. Todo mundo tem um ego. Todos nós temos um ego. Então isso é essencial para a gente ter uma experiência aqui, para poder se relacionar, para poder falar com as pessoas, para poder escolher uma carreira, para fazer nossas escolhas, ter preferências, decidir entre o que serve para você e o que não serve. Então tem todas essas características, né? E isso influencia diretamente a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Essa coisa de que o ego é algo ruim, que é algo que só faz mal, isso aí tudo a gente tem que ir tirando da nossa percepção, né? Tem uma campanha muito grande contra o ego, né, de uns anos para cá, que não faz sentido. Não tem sentido. O que seria o tal do ego? Ele pode ser definido como uma identificação que nós temos com nossos pensamentos, emoções, papéis sociais e história de vida. Nós temos por falta de conhecimento, por falta de se aprofundar nisso, nós temos uma tendência muito grande a nos identificarmos com tudo isso. Podemos chamar o ego de um personagem que em algum momento nós criamos sem saber que estava fazendo isso, até porque isso acontece ali numa idade bem ali pelos 3, 4, 5 anos de idade, que você tem essa noção de individualidade. Você pode ver que uma criança bem novinha, ela não tem isso. Ela meio que é misturada com o mundo, assim. E a partir do momento que surge uma noção de identidade, de individualidade, você começa a alimentar isso que a gente chama de ego. É uma adaptação daquilo que a gente vem trazendo para o mundo, né? É uma maneira de expressar isso, um veículo. Então essa construção mental, ela busca num primeiro momento nos proteger e nos definir como indivíduos. Eu sou eu, você é você, eu gosto de tal coisa, você gosta de tal coisa. Nós podemos inclusive entrar em conflito por causa disso. Aí quando eu levo a minha individualidade para uma comparação de que eu sou melhor ou de que o outro é melhor, aí pode surgir um conflito. E esses conflitos surgem a partir dessa noção de individualidade. Numa coisa mais espiritual, assim, quando a gente começa a se aprofundar, né, nos conhecimentos de espiritualidade, de autoconhecimento, nós vemos que, na verdade, essa noção de eu separado, eu tenho, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem muito sentido. Isso acontece mesmo num universo mais mental, num universo mais emocional. E nós acabamos nos separando de todo o resto. Esse ego também pode ser entendido como uma voz interna que acaba nos dizendo de forma constante e ininterrupta quem nós somos, se nós somos bons ou ruins, o
que nós precisamos fazer para sermos aceitos e amados. Então, o ego ele tem uma característica, quando a gente não está prestando muita atenção nisso, nós podemos nos confundir com esse personagem, achar que nós somos isso mesmo. E isso pode trazer muitas coisas. Por exemplo, pode trazer alegrias muito fugazes, de, por exemplo, eu consegui o que eu queria. E também tristezas muito grandes, do tipo, eu perdi o que eu tinha. Você veja que é muito eu, né? É como se eu estivesse alimentando mesmo um personagem. Imagina o personagem de um jogo, assim. Né? Ele pega coisas, ele perde coisas, ele se machuca, né? Mas na verdade você pode ver que é você que está controlando esse personagem ali. E você não acha que você é o personagem. Com o ego acontece isso. Com o ego nós achamos que somos esse personagem. Esse ego pode ter uma força positiva e nos impulsiona a buscar nossos objetivos, superar desafios. Então ele pode ser um aliado muito importante. Mas também pode ser uma fonte de sofrimento, levar-nos a nos comparar constantemente com os outros, né? Ter esse apego a essa identidade de uma forma rígida. E isso acaba criando conflito e separação. A gente vê hoje em dia, nessa era de redes sociais, que as pessoas estão ali, a grande maioria das pessoas eu vejo, por exemplo, eu percebo isso, que elas estão ali alimentando aquele personagem de uma forma, na maioria das vezes, irreal. E isso acaba, para uma pessoa que não está ligada do próprio valor, uma pessoa que não sabe que ela tem potencial infinito de fazer as coisas, que ela pode fazer o que ela quiser na vida, ela não precisa ser julgada por ninguém, ela não precisa de aprovação de ninguém, essa pessoa pode cair nessa pegadinha. Pode achar, puxa, mas todo mundo tem uma vida assim, assado, essa pessoa nunca tá mal, nunca tá triste, é só viagem, é só coisas. Isso é uma ilusão. A gente não sabe o que a pessoa está passando realmente na vida dela. E podem ter certeza, todos nós, vocês sabem disso, passamos por momentos difíceis, passamos por coisas às vezes não muito agradáveis. E esse ego que deveria, né, ser um ponto ali de ancoragem. Não, eu sei quem eu sou, eu tô tranquilo, não preciso me comparar com ninguém, não preciso julgar nem ser julgado. E isso às vezes acaba escapando da nossa percepção ali. E nós acabamos nos confundindo com isso. Qual que é o papel da meditação em tudo isso? A meditação é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a compreender e equilibrar esse papel do ego em nossas vidas. À medida que nós vamos nos aprofundando nessa prática meditativa, nós vamos desenvolvendo também uma capacidade de observar o que esse ego está fazendo, observar os pensamentos que vêm, as emoções que vêm, com uma perspectiva mais objetiva, né? Apenas olhando para isso e buscando não se identificar. Durante a meditação, na verdade, você está indo para algumas camadas, né? Você está deixando ali a camada egóica, simplesmente, de minha vida, minha carreira, meus relacionamentos, e indo para umas camadas um pouquinho mais elevadas, mais soltas. Então a meditação traz isso. E nós desenvolvemos essa capacidade de observar isso acontecendo, percebendo que, na verdade, isso não define a nossa verdadeira essência. A meditação também pode nos ensinar a cultivar o desapego desse ego, desse personagem, né? E permite que a nossa identificação e nossos autoconceitos, que a gente vai construindo ao longo do tempo, se tornem mais maleáveis, mais soltos, menos deterministas, né? Eu sou assim, eu vivo assim, eu sou dessa maneira rígida. Eu aceito isso, eu não aceito aquilo, isso para mim é certo, isso para mim é errado. Você acaba se tornando um servo desse ego
que na verdade deveria servir a você. Deveria ser o seu ponto de decisão, ponto de percepção. Né? Você deveria poder ver, tá, mas por que isso é certo? Por que é errado? Da onde vem essa noção? Quem me falou um dia que isso era errado? Quem que apontou para mim e falou, você não pode fazer isso, isso é errado? Já se questionou em relação a isso? De onde que vem esses julgamentos? De onde que vem essa cultura? Inclusive, a coisa da cultura nos deixa muito presos a isso. Cria diversas construções que às vezes não tem muito a ver com a realidade. E isso frustra. Eu faço tudo errado na vida. Não dá certo. São julgamentos. Então a gente pode tanto usufruir de ter esse personagem criado, como também ficar muito mal com isso. Podem ter certeza que é isso que leva muita gente para terapia. Não conseguir entender que a minha essência é diferente, que a minha essência é muito maior do que esse personagem que eu criei para viver aqui. O sofrimento, a frustração vem desse personagem, não da minha essência. A minha essência é pura, expandida, é repleta de consciência, e essa essência, na verdade, está sempre em paz. Então a meditação vai nos ensinando a cultivar o desapego desse ego, né? Permitindo que essas identificações aí vão ao longo do tempo, ficando mais frouxas, mais tranquilas, né? E a gente começa a se soltar desse domínio excessivo do ego. A meditação cultiva um espaço de autenticidade, de profundidade, de uma conexão mais significativa, uma conexão mais saudável com o que eu sou, com o que eu estou buscando, com as minhas opiniões. Então a meditação tem um papel fundamental nisso. E a gente vai buscando, durante o exercício de meditação, transcender essas camadas. Quando eu digo camadas, eu estou falando assim, eu tenho um personagem, podem perceber isso, eu tenho um personagem aqui que eu ativo quando estou em casa sozinho. E aí tem um outro diferente que eu ativo quando tem alguém me visitando. E um outro quando eu estou indo para o trabalho. E um outro quando eu estou indo para uma faculdade, uma escola. Outro quando eu estou indo no mercado. Então não é um só, são múltiplos personagens. E você pode correr o risco de se identificar com isso e achar que você é só isso. Quando na verdade existe uma camada muito maior, que é de onde nós podemos perceber, inclusive assistir esse ego fazendo as coisas sem se identificar, cuidando disso, orientando. Falar, você está frustrado com isso, mas não deve ficar frustrado. Como se estivesse cuidando de uma criança, assim, né? O ego ele tem muito essa característica infantil, de birra. Então é uma coisa que através da meditação nós conseguimos olhar melhor, cultivar melhor, entender melhor e principalmente criar um espaço para que você possa relaxar enquanto estiver percebendo isso. O ego é Porque muito... quando se fala em ego, a gente sempre vê o ego como um vilão mesmo, né? Não como um aliado. Sim, sim. É uma demonização que acontece disso, né? Nós temos que quebrar esse conceito, tá? No primeiro momento. Buscar essa compreensão maior sobre isso, tá? O ego é essencial. Nós não poderíamos estar vivendo aqui sem esse ego. Mas nós não devemos nos confundir e achar que somos isso, né? É uma constante percepção. E aí a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso agora no nosso exercício, né? Verificar um pouquinho isso. Vamos lá então. Esteja onde você estiver agora, vamos dedicar alguns momentos agora, né, para essa reconexão com a gente mesmo. Então vai encontrando essa posição mais confortável, vá trazendo para o seu corpo uma posição menos tensa, onde você se sinta bem. Isso pode ser aonde você estiver nesse momento. Feche os olhos suavemente. Vá se conectando com a sua respiração. Permita-se nesse momento respirar profundamente e vá relaxando cada parte do seu corpo.
Perceba se não existe alguma tensão, se você não está esforçando alguma parte do corpo. E vá soltando de forma consciente. Agora traga a sua atenção para os possíveis pensamentos que possam estar surgindo na sua mente. Pode ser uma coisa muito básica, como por exemplo, por que eu estou aqui parado? Por que eu estou meditando? O que é meditação? Então vamos tentar deixar toda essa racionalização de lado um pouquinho e tentar nos colocar na posição de espectador de tudo o que está acontecendo, sem se identificar e sem julgar, sem classificar. Esse pensamento, essa sensação é boa ou é ruim, ou deveria estar aqui ou não. Simplesmente observe. Imagine que você está sentado na margem de um riacho e está observando esses pensamentos como se fossem as folhas flutuando em um rio. Deixe-os passar. Não tente pegar essas folhas ou então retê-las. Simplesmente deixe-las fluírem e se afastarem de você de forma natural. À medida que esses pensamentos vêm e vão, perceba que você é mais do que essas construções mentais. Reconheça que você é apenas o observador silencioso desses pensamentos. Veja que é a sua consciência que percebe tudo isso. Agora leve sua atenção de forma muito tranquila para as emoções que surgem nesse seu campo mental, nesse seu campo emocional. Vai se permitindo sentir isso sem se identificar com elas. Reconheça nesse momento que as emoções são como ondas que vêm e vão, mas você permanece com a calma e profundidade de onde essas ondas estão acontecendo. São coisas externas a você. À medida que você vai de forma muito suave praticando esse desapego, note que a sensação de liberdade e leveza vão surgindo ao mesmo tempo. Sinta-se à vontade nesse momento agora para soltar qualquer identificação rígida com papéis sociais, com autoconceitos, com a história de vida que você vem trazendo, com os momentos bons, ruins. Vai soltando essas camadas agora. Veja como você é o observador de tudo isso. Enquanto você vai fazendo essa soltura, enquanto você vai se permitindo, permita-se também afundar em uma profunda conexão consigo mesmo, além dessas camadas. Reconheça sua verdadeira essência, isso que permanece enquanto você vai soltando essas identificações. Não tenha medo, você pode soltar tudo, e o que você é de verdade ainda permanece. Lembrando que esse é um momento de observar sem se identificar. Isso tudo que você está observando não é você. É uma construção. Então permita-se observar tranquilamente.
esse ponto de observação, até onde fomos agora, sempre está disponível, sempre está esperando para que você troque a sua percepção de uma visão egóica para uma visão mais essencial. Então você pode acessar isso sempre que você quiser. É um exercício interessante para ter uma visão mais ampla das coisas. O ego consegue ver um ponto de cada vez. Podem perceber isso. Já uma visão da consciência consegue enxergar várias coisas ao mesmo tempo. É uma visão mais ampla. Então experimente agora por alguns momentos essa visão, essa sensação de estar completamente liberto desses julgamentos e desses apegos. Mesmo que você não esteja conseguindo, imagine isso acontecendo. Já é um ótimo exercício. Vamos tomar uma respiração bem profunda agora, fazendo uma respiração bem completa, sentindo todo o nosso peito e nosso abdômen se expandindo e se contraindo. Podemos fazer essa respiração por algumas vezes. E enquanto isso, vamos trazendo a percepção novamente para o nosso corpo, para a nossa localização aqui no espaço, para esse ambiente. Lembre-se que você pode retornar para essa prática sempre que sentir a necessidade de se reconectar consigo mesmo e buscar essa visão mais ampliada. Então podemos, de forma tranquila, ir abrindo nossos olhos. Ao abrir os olhos, observe um pouco o ambiente ao seu redor, sem julgamentos. Vá trazendo essa consciência que nós exercitamos agora e leve isso para o longo do seu dia. Tente perceber como isso está muito presente no que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Eu estou ali fazendo alguma coisa, puxa, eu errei. Será que foi você mesmo que errou? Será que esse erro não é um conceito? A gente tem que se questionar. Eu estou ansioso, estou aflito. É você mesmo que está ansioso, aflito, perturbado? E se você trouxer essa visão um pouquinho mais para fora, assim? É uma jornada de um ponto ali de visão, de percepção bem pequenininho para algo maior. Eu vejo assim as pessoas às vezes, paradas ali num ponto da história delas. Elas ficam ali, aquilo, é um acontecimento pequenininho. E elas não estão vendo todo o caminho que tem em volta daquilo, todas as coisas que estão conectadas com isso. É disso que eu falo quando eu estou falando de uma percepção maior, uma percepção mais ampla. Então toda vez que você estiver um pouco angustiado ali e tal, e se julgando e se maltratando, amplia isso, sabe? Traz para uma percepção, se possível até cósmica, universal. Isso é uma coisa que a gente tem muito na ciência. Eu acho que uma coisa é assim. Então leva essa visão, essa tua opinião para uma coisa mais universal. Será que ainda se sustenta?
É uma coisa, é um exercício interessante também. Agradeço muito a presença de vocês nessa manhã de quinta-feira. Desejo um ótimo final de semana. Lembrem-se que nós estamos aqui toda segunda e toda quinta às 8 da manhã. E lembrem-se de exercitar, né? Não ficar só aqui no nosso encontro, levar esses conhecimentos para o seu dia, inclusive falar para as pessoas, né, sobre isso, pode ajudar bastante. Podemos levar nossas mãos aqui ao centro do peito e nos saudar com um sincero Namastê. A divindade que habita em mim, saúde a divindade que habita em cada um de vocês.